Advertência contra o espiritismo. Ninguém necessita ser iludido pelo espiritismo. A Bíblia demonstra claramente que as suas pretensões são falsas. Conforme vimos, a Bíblia ensina que os mortos não sabem coisa alguma, que eles jazem inconscientes na sepultura. A Bíblia também proíbe fortemente qualquer tentativa de comunicação com os mortos ou com o mundo dos espíritos. Ela diz que aqueles que pretendem comunicar-se com os mortos, tais como os médiuns da atualidade, na verdade, estão se comunicando com os espíritos familiares, que são espíritos de demônios. O Senhor disse que essas atividades constituem abominação, e qualquer que as praticassem deveriam ser punidos com a morte. Levíticos 19:31, Levíticos 20:27 e Deuteronômio 18:10 e 11. Isaías expressou muito bem a futilidade do espiritismo. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo de Deus ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:19 e 20. Efetivamente, apenas os ensinamentos bíblicos podem salvaguardar os cristãos contra esse avassalador engano. Manifestações do Espiritismo. A Bíblia registra vários casos de atividades espiritualistas, desde os mágicos de Faraó, os mágicos, astrólogos e adivinhos de Nínive e Babilônia, até os feiticeiros e médiuns de Israel. E todas elas foram condenadas. Um exemplo é a sessão desempenhada pela feiticeira de Endor, por solicitação de Saul. Dizem as Escrituras: consultou Saul o Senhor, porém este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28:6. Portanto, Deus nada teve a ver com o que aconteceu em Endor. Saul foi enganado por um demônio que personificou Samuel. Ele não viu efetivamente a Samuel. A feiticeira contemplou a forma de um homem idoso, ao passo que Saul apenas percebeu ou concluiu que se tratava de Samuel. Verso 14. Se queremos crer que aquela aparição era realmente Samuel, devemos nos preparar para acreditar que os feiticeiros, adivinhos, necromantes, mágicos e médiuns espíritas são capazes de chamar os espíritos mortos de qualquer lugar em que estejam depois de morrerem. Temos também de aceitar que o bondoso Samuel existia em estado consciente em algum lugar da terra, uma vez que o homem idoso subiu da terra. Verso 13. Essa sessão levou Saul ao desespero, não à esperança. No dia seguinte, ele cometeu o suicídio. Observe que o assim chamado Samuel predissera que no dia seguinte, Saul e seus filhos estariam com ele. 1 Samuel 28:19. Se ele estava correto, deveríamos concluir que, após a morte, o desobediente Saul e o justo Samuel passariam a viver juntos. Em lugar de tudo isso, devemos concluir que um anjo mau produziu os eventos enganadores que ocorreram durante aquela sessão. O engano final. No passado, as manifestações do espiritismo restringiam-se ao reino do oculto. Porém, mais recentemente, o fenômeno assumiu uma aparência cristã, de modo a poder enganar o mundo cristão. Professando aceitar a Cristo e a Bíblia, o espiritismo tornou-se um inimigo perigoso
daqueles que se dizem crentes. Seus efeitos são sutis e enganadores. Através da influência do espiritismo, a Bíblia é interpretada de molde a agradar o coração não regenerado, enquanto suas verdades solenes e vitais são anuladas. Preocupa-se com o amor como o principal atributo de Deus, rebaixando-o, porém, até reduzi-lo a sentimentalismo enfermiço. Pouca distinção fazendo entre o bem e o mal. A justiça de Deus, sua reprovação ao pecado, os requisitos de sua santa lei, tudo isso é posto de parte. O povo é ensinado a considerar o decálogo como letra morta. Fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as sagradas escrituras como o fundamento da fé. Através desses meios, o certo e o errado tornam-se relativos, e cada pessoa ou situação ou cultura torna-se norma do que é verdade. Em essência, cada pessoa torna-se um Deus, cumprindo assim a promessa satânica: sereis iguais a Deus. Gênesis 3:5. Encontra-se diante de nós a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3:10. Satanás está a ponto de usar grandes sinais e milagres em seu esforço final para enganar o mundo. Falando a respeito deste engano avassalador, João escreveu: Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Também Apocalipse 13, 13 e 14. Somente aqueles que são guardados pelo poder de Deus, que têm a sua mente fortalecida pelas verdades das Escrituras, aceitando-as como toda a sua autoridade, estarão aptos a escapar. Todos os demais não possuem proteção e serão enredados por esse poderoso engano. Primeira e segunda mortes. A segunda morte é a punição final dos pecadores impenitentes, todos aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, e ocorre no final dos 1000 anos. Não existe ressurreição desta morte. Com a destruição de Satanás e dos injustos, o pecado e a própria morte são erradicados. 1 Coríntios 15, 26. Apocalipse 20, 14 e também 21, 8. Cristo nos assegura de que todo aquele que vencer de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Baseados naquilo que a Escritura designou como segunda morte, podemos assumir que a primeira morte é aquilo que todas as pessoas, exceto as que forem trasladadas, experimentam como resultado da transgressão de Adão. Ela é o final normal da humanidade sob os efeitos degenerativos do pecado. Ressurreição. Ressurreição é a restauração da vida juntamente com a plenitude do ser e da personalidade, subsequentemente à morte. Uma vez que a humanidade está sujeita à morte, deve haver uma ressurreição para que possa existir novamente a experiência da vida após a sepultura. Através do Antigo e Novo Testamentos, os mensageiros de Deus expressaram sua esperança quanto a uma ressurreição. Jó 14, 13 a 15, 19, 25 a 29, Salmo 49, 15, 73, 24, Isaías 26, 19 e 1 Coríntios 15.
A esperança da ressurreição, para a qual temos sólida evidência, estimula-nos com o pensamento de que poderemos desfrutar um futuro melhor, para além do presente mundo, pois aqui a morte é o destino de todos. A ressurreição de Cristo. A ressurreição dos justos mortos para a imortalidade acha-se intimamente associada à ressurreição de Cristo, pois é o ressurreto Jesus que no devido tempo operará a ressurreição dos mortos. São João 8, 28 e 29. Sua importância. O que teria acontecido se Jesus não houvesse ressuscitado? Paulo resume as consequências a: não haveria sentido em se pregar o Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. E B. Não haveria perdão aos pecados. E se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 17. C. Não haveria propósito em se crer em Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Verso 17. D. Não haveria ressurreição geral dos mortos. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Verso 12. E. Não haveria qualquer esperança para além do túmulo. E se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. Versos 17 e 18. Ressurreição corporal. O Cristo que saiu da tumba era o mesmo Jesus que vivera aqui em carne e agora ele possuía um corpo glorificado, mas este ainda era um corpo real. Era tão real que os outros nem mesmo perceberam qualquer diferença. Lucas 24, 13 a 27. João 20, 14 a 18. O próprio Jesus negou que fosse uma espécie de espírito ou fantasma. Falando a seus discípulos, disse: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. A fim de demonstrar sua realidade física após a ressurreição, ele também comeu em presença deles. Verso 43. Seu impacto. A ressurreição exerceu um efeito eletrizante sobre os discípulos de Cristo. Transformou um grupo de homens fracos e assustados em valentes apóstolos, prontos a empreender qualquer coisa em favor do Mestre. Filipenses 3, 10 e 11. Atos 4, 33. A missão que assumiram como resultado da ressurreição sacudiu o Império Romano e revolucionou o mundo. Atos 17, 6. Foi a certeza da ressurreição de Cristo que deu sentido e poder à pregação do Evangelho. Filipenses 3, 10 e 11. Pedro fala da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos como produzindo viva esperança nos crentes. 1 Pedro 1, 3. Os apóstolos consideravam a si próprios como sob a obrigação de testemunhar de sua ressurreição. Atos 1, 22. E baseavam seus ensinamentos quanto à ressurreição de Cristo sobre as predições messiânicas do Antigo Testamento. Atos 2, 31. Foi seu conhecimento pessoal da ressurreição de Jesus Cristo que concedeu grande poder ao seu testemunho. Atos 4, 33. Os apóstolos enfrentaram a oposição dos líderes judeus quando prosseguiram pregando a ressurreição dos mortos através de Jesus. Verso 2. Quando acusado diante do Sinédrio, Paulo declarou que vivia aquela situação em virtude de sua esperança na ressurreição dos mortos.